Imagine subir uma montanha no meio da madrugada. Está escuro. O chão é de pedra vulcânica. O ar tem cheiro de enxofre. E lá embaixo, dentro da cratera, uma luz azul começa a aparecer como se alguém tivesse acendido um fogo que não combina com este planeta. Não é vermelho, não é laranja, não é aquela chama comum que a gente espera ver perto de um vulcão. É azul. Azul elétrico. Um azul tão forte que em muitas fotos parece que a montanha está sangrando luz fria. E é aí que muita gente comete o primeiro erro, porque quando a imagem corre pela internet, quase sempre vem acompanhada da mesma frase: o vulcão da lava azul. Só que essa frase está errada, e curiosamente, a verdade é muito melhor. O lugar se chama Kawah Ijen, fica em Java Oriental, na Indonésia, dentro de um complexo vulcânico que já seria impressionante mesmo sem nenhuma chama azul. Durante o dia, a cratera revela um lago de cor turquesa, daqueles que parecem ter sido editados demais. Só que esse azul claro não é sinal de paraíso, é sinal de química extrema. A água é ácida em um nível difícil de imaginar. Não é um lago bonito para nadar. É um lago que parece bonito justamente porque carrega metais dissolvidos, vapores vulcânicos e uma acidez que transforma a paisagem em ameaça. Agora, à noite, outra parte do sistema aparece. Perto do lago, existem aberturas no solo, chamadas fumarolas, por onde gases quentes escapam da montanha. Esses gases carregam enxofre. E quando eles encontram o oxigênio do ar, podem pegar fogo. O resultado é aquela chama azul que parece lava, mas não é lava. É fogo de enxofre, é combustão. É a montanha respirando gases tão quentes e inflamáveis que o próprio ar vira parte do espetáculo. Pensa na cena com calma. Você está olhando para uma cratera. O chão está escuro. O lago, durante o dia, é turquesa. As rochas ao redor ficam marcadas por amarelo vivo, porque o enxofre solidifica ali, e de algumas fendas saem chamas azuis, às vezes parecendo pequenos rios de luz. Se você não souber o mecanismo, seu cérebro tenta resolver com fantasia. É lava azul, é algum mineral brilhando, é efeito de câmera. Mas não. O que está acontecendo é mais simples e mais perigoso. Gás quente sai de dentro do sistema vulcânico. Esse gás traz compostos de enxofre. Parte dele entra em combustão ao encontrar o ar. Parte condensa, vira enxofre líquido, escorre por pequenas distâncias e continua queimando. Por isso a imagem parece um fluxo azul descendo pela encosta. Ela engana porque se comporta visualmente como lava. Mas a substância que você está vendo queimar não é lava azul, é enxofre em chamas. E essa diferença importa. Porque se o vídeo tratasse aquilo como uma simples curiosidade visual, ele perderia o melhor ponto da história. Kawah Ijen não é só um vulcão bonito, é um lugar onde beleza, química, trabalho humano e perigo ficam amarrados no mesmo cenário. O azul chama atenção, mas o amarelo conta a rotina. Ao redor das fumarolas, o enxofre se acumula em placas e blocos elos, e há décadas, mineradores entram na cratera para extrair esse material. Eles descem por caminhos íngremes, perto de gases irritantes e tóxicos, quebram o enxofre solidificado. Colocam os blocos em cestos e sobem carregando peso nas costas. Não é uma imagem confortável. Também não é uma cena que deve virar espetáculo vazio, porque o mesmo sistema que faz a chama parecer mágica torna aquele trabalho brutal. O gás que cria o azul pode irritar os olhos, pode machucar a garganta, pode até atacar os pulmões. E dependendo da concentração, não é algo que se enfrenta com coragem de turista. É algo que exige equipamento, cuidado e respeito. É por isso que a história fica tão forte. O que parece luz de fantasia é, na verdade, sinal de um ambiente químico pesado. Kawah Ijen tem uma espécie de dupla personalidade visual. De dia ele parece uma pintura impossível. O lago turquesa ocupa a cratera como se fosse um cartão postal. As bordas da montanha ficam em tons de pedra, cinza, verde distante e amarelo de enxofre. Mas a cor bonita esconde uma acidez absurda. De noite a paisagem muda. O lago quase desaparece na escuridão. As rochas perdem detalhe. E o fogo azul ganha o papel principal, porque a chama fica muito mais visível no escuro. Ela pode existir durante o dia também, mas durante o dia a luz do sol apaga o contraste. À noite, o azul encontra o fundo preto da cratera e vira uma imagem que parece impossível de ignorar. Essa é uma parte importante do mito. Não é que o vulcão só funcione de madrugada. É que a madrugada revela o que a claridade esconde. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a história. Porque, quando alguém vê apenas a foto, parece que existe um segredo místico na cor. Mas quando você entende o processo, percebe que a cor é uma pista. Ela denuncia o enxofre, denuncia os gases, denuncia a temperatura, denuncia uma relação direta entre o mundo subterrâneo e o ar que respiramos. O azul não é decoração, é sintoma, e existe algo muito interessante nisso. Normalmente, quando falamos de vulcões, a imaginação vai para magma, lava, explosões, cinzas e destruição. Kawah Ijen força outra leitura.
Ele mostra que um vulcão também pode ser uma fábrica química natural. Ali, a água do lago interage com gases vindos de sistemas hidrotermais e magmáticos. A cratera funciona quase como um laboratório aberto, só que um laboratório onde o piso é instável, o ar pode ser hostil e a paisagem não está tentando ser amigável. O lago ácido é parte desse laboratório. Os vapores são parte desse laboratório. Os depósitos de enxofre são parte desse laboratório. E o fogo azul é a assinatura visual que torna tudo inesquecível. Agora, tem uma coisa que deixa esse caso ainda mais humano. Para muitos visitantes, Kawaii-gen é uma experiência de algumas horas. Você sobe antes do amanhecer. Vê o azul, tira foto, talvez usa uma máscara. Depois desce contando que viu um dos fenômenos mais estranhos do mundo. Para os mineradores, a montanha não é só uma atração. É trabalho, é rota, é peso, é fumaça, é repetição. O mesmo lugar que para o turista é uau, pode ser, para quem trabalha ali, uma sequência de decisões físicas. Onde pisar, quando parar, como respirar, quanto carregar, como subir. E isso muda o tom do vídeo. Porque a curiosidade aqui não pode ser só olha que lindo. Ela precisa ser olha como uma paisagem linda pode carregar uma realidade pesada. Quando o enxofre sai pelas tubulações improvisadas ou instaladas para concentrar os gases, ele pode resfriar e solidificar em formas amarelas. Depois é quebrado em pedaços. Esses pedaços são carregados em cestos. E a montanha, que parece um cenário de ficção, vira uma sequência de trabalho manual. O azul está ali brilhando. Mas a história real está também no amarelo do enxofre, no caminho de pedra, no peso dos cestos, na máscara que nem sempre está presente ou nem sempre é suficiente, na diferença entre ver um fenômeno e viver perto dele. É por isso que Kawaii-gen funciona tão bem como arquivo improvável. Ele não depende de exagero. Quanto mais você tira o exagero, mais estranho ele fica. Não precisa dizer que a lava é azul. Não precisa inventar portal, energia misteriosa, maldição ou qualquer coisa assim. Basta explicar que gases sulfurados saem quentes da cratera, entram em contato com oxigênio, queimam com uma chama azul. Podem condensar como enxofre líquido e escorrer como se fossem lava. Basta explicar que ao lado disso existe um lago extremamente ácido. Basta explicar que pessoas entram nesse ambiente para extrair enxofre. A verdade já é cinematográfica. E ela ainda tem uma camada visual perfeita para o canal. Porque cada cor conta uma função. O preto da noite cria contraste. O azul da chama revela combustão. O amarelo do enxofre mostra o mineral. O turquesa do lago mostra a química ácida. O cinza das rochas lembra que tudo isso está acontecendo dentro de um sistema vulcânico ativo. É quase como se o lugar tivesse uma paleta de cores criada pela própria geologia. Só que essa beleza não é feita para ser tocada. Ela é feita para ser entendida com distância. Uma das perguntas mais importantes é: por que o fogo é azul? A resposta curta é que a cor da chama depende de vários fatores, como composição química, temperatura e o modo como os gases queimam. No caso de Kawaii-gen, o enxofre e seus gases são essenciais para essa aparência. Quando esses gases inflamam, produzem uma chama azul intensa, especialmente visível à noite. E quando parte do enxofre derrete ou condensa, ele pode escorrer enquanto ainda está queimando. Daí vem a confusão com lava. O olho vê fluxo, o cérebro pensa em lava, mas a causa é outra. E é exatamente nessa confusão que mora o clique. Um bom título chama a pessoa para o espanto. Mas um bom vídeo não pode parar no espanto. Ele precisa entregar o mecanismo. No nosso caso, o mecanismo é uma cratera vulcânica, um lago ácido, fumarola soltando gases sulfurados, enxofre que condensa e solidifica, combustão que aparece azul no escuro, e uma mineração artesanal que transforma esse fenômeno em rotina de trabalho. Essa sequência é muito mais interessante do que só dizer tem fogo azul, porque ela faz a pessoa olhar de novo para a imagem. Antes, ela via uma cena bonita. Depois, ela vê uma cadeia inteira de causas. E é isso que um bom vídeo de curiosidade precisa fazer: mudar o olhar. Não é apenas mostrar algo diferente. É fazer o espectador sentir que agora ele entende por que aquilo existe. Outra armadilha desse tema é tratar Kawaii-gen como se fosse só um ponto turístico extremo. Isso deixaria o vídeo raso. Porque a cratera não fica interessante apenas porque alguém pode visitá-la. Ela fica interessante porque junta três mundos que normalmente aparecem separados: o mundo da imagem viral, o mundo da ciência e o mundo do trabalho manual. Na imagem viral, tudo é simples, uma chama azul no escuro. Na ciência, a cena vira um conjunto de perguntas. De onde vem o gás? Por que ele queima? Por que o lago é tão ácido? Por que o enxofre aparece ali? Por que a cor muda quando a noite chega? E no trabalho humano, a paisagem deixa de ser só fenômeno e vira rotina. Alguém precisa caminhar ali. Alguém precisa quebrar aquele material. Alguém precisa subir com o peso.
Alguém precisa respirar perto de um lugar que o corpo humano não foi feito para considerar normal. Esse contraste é o que impede a história de virar uma curiosidade bonitinha. Porque, se o azul fosse apenas bonito, o vídeo acabaria em poucos segundos. Mas quando o azul revela o sistema inteiro, ele segura a atenção. Ele vira pista, e uma pista sempre puxa outra. Primeiro a pessoa quer saber se aquilo é real. Depois quer saber por que é azul. Depois descobre que não é lava. Depois entende que o enxofre é a chave. Depois vê que o lago não é só cenário. Depois percebe que pessoas trabalham ali. E quando chega nesse ponto, a pergunta inicial já mudou. Não é mais que lugar estranho é esse. É como uma paisagem dessas pode ser ao mesmo tempo tão bonita e tão dura. Essa é a diferença entre curiosidade fraca e curiosidade que prende. A curiosidade fraca entrega um fato. A curiosidade forte muda a forma como o fato é sentido. Kawaii Gen também é perfeito para explicar uma coisa que muita gente esquece. Nem toda cor bonita na natureza significa segurança. Na nossa cabeça, a água turquesa lembra praia, férias, mergulho, descanso. Mas ali, a cor turquesa pode nascer justamente da química agressiva do lago. Na nossa cabeça, luz azul lembra tecnologia, neon, algo limpo, quase frio. Mas ali a luz azul nasce de combustão, gases e enxofre. Ou seja, as cores enganam porque usamos referências erradas. Tentamos ler a cratera como se ela fosse uma cena comum. Só que ela não é. Ela é um ambiente vulcânico extremo usando cores que o nosso cérebro associa com beleza. E isso cria uma tensão visual muito forte. O vídeo precisa explorar essa tensão com cuidado. Não como terror, não como exagero, mas como respeito. Uma cena pode mostrar o lago claro e bonito. A fala precisa lembrar que beleza ali não é convite. Outra cena pode mostrar a chama azul. A fala precisa revelar que a cor vem de uma reação real, não de fantasia. Outra cena pode mostrar o enxofre amarelo. A fala precisa conectar o mineral ao trabalho dos mineradores, sem transformar pessoas em adereço. Esse é o jeito certo de dirigir esse episódio. Cada imagem deve ganhar uma camada nova quando a narração entra. Se a imagem só repete o que a fala já disse, ela fica decorativa. Se a imagem revela o mecanismo, ela vira prova. Existe também um detalhe importante sobre escala. Kawaii Gen faz parte de uma região vulcânica maior. Não é uma montanha solitária colocada ali só para render uma foto. É um sistema com história geológica, caldera, cones vulcânicos, atividade hidrotermal e processos que vêm acontecendo por muito mais tempo do que qualquer visita turística. A cratera atual é apenas a janela mais famosa desse sistema, e isso ajuda a colocar o fenômeno no lugar certo. O fogo azul não é um truque isolado. É uma manifestação visível de um conjunto maior de processos subterrâneos. Quando gases sobem, quando a água interage com substâncias vulcânicas, quando minerais se acumulam e quando o calor encontra o ar, a paisagem vira uma espécie de arquivo químico aberto. Só que, diferente de um arquivo comum, ele não fica em papel. Ele fica em chama, pedra, vapor e água ácida. Agora imagine a cena final. O sol começa a nascer. A chama azul perde força aos olhos, não necessariamente porque sumiu, mas porque a luz do dia rouba o contraste. O que aparece no lugar dela é o lago. A cratera volta a ser turquesa. O amarelo do enxofre fica mais evidente. Os caminhos dos mineradores aparecem. E a montanha deixa de parecer uma visão sobrenatural para virar uma paisagem real, física áspera. Esse é o melhor momento para entender Kawaii Gen. Não quando ele parece mais mágico, mas quando você percebe que a magia era só a parte visível de uma realidade mais complexa. O azul não é lava, não é filtro, não é lenda, é fogo. Fogo nascido do enxofre, dos gases e do encontro entre o interior da montanha e o oxigênio do mundo de fora. E talvez seja por isso que essa imagem gruda tanto na cabeça, porque ela parece quebrar uma regra simples. Fogo deveria ser quente, vermelho, familiar. Mas em Kawaii Gen, o fogo parece frio, parece azul, parece impossível. Até você descobrir que a explicação real não diminui a imagem. Ela torna a imagem mais perigosa, mais humana e muito mais difícil de esquecer. No fim, Kawaii Gen não é o vulcão da lava azul, é algo mais raro. É uma montanha onde a ciência aparece como espetáculo. Onde uma cor bonita denuncia um ambiente agressivo, onde o brilho que encanta turistas nasce do mesmo sistema que pesa sobre quem trabalha ali, e onde a pergunta certa não é como a lava ficou azul. A pergunta certa é: que tipo de lugar precisa existir para que o fogo pareça nascer de outra cor? Kawaii Gen responde com uma imagem, uma chama azul no escuro, bonito o bastante para atrair o mundo, e sério o bastante para lembrar que na natureza nem toda beleza é convite, às vezes a beleza é um aviso.